Boa tarde, pessoal da turma do 8º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos em paz, com saúde e, sobretudo, dentro de casa, né? Porque não estamos de férias, estamos enfrentando uma pandemia, certo? E as nossas aulas da semana passada teve um probleminha técnico e vocês não puderam ver, mas essa semana já deu tudo certo e vamos lá, né, iniciar nossos trabalhos. Peguem, por favor, o livro de vocês e acompanhem aí que a prova vai falar assim, daquele nosso primeiro texto, baú de palavras, na página 14, certo? E vamos lá para a nossa primeira aula, já que a semana passada não deu certo. Nós temos aí a importância das palavras no nosso dia a dia. Vocês já pararam para pensar no quanto é importante cada palavra que a gente fale? Se a gente observar direitinho, a gente vê que o ser humano aprende a falar alguns, mesmo antes de começar a andar. É claro que nesse caso aí o vocabulário vai ser um pouco curto. Nós sabemos que as crianças pronunciam as primeiras palavras que são mamãe e papai. Elas podem até ficar limitadas nessas duas palavras, mas é o suficiente para que suas necessidades sejam atendidas. Não é isso? Então, é muito importante a fala e as palavras no nosso dia a dia para podermos nos comunicar. Lá adiante nós temos a força que elas têm. Já pararam para pensar que as palavras têm força, as palavras têm poder, as palavras também nos animam, também nos entristecem e elas têm um grande poder em nossas vidas, não é isso? Para começar, eu vou falar da palavra ensinar. Nas suas cabeças pode até vir a ideia de que só o professor ensina, mas não. Se alguma vez passou isso pela cabecinha de vocês, estão equivocados. Cada pessoa, independente de ser professor ou não, tem algo a nos ensinar. Vocês concordam? Por exemplo, vocês têm a mim que eu ensino língua portuguesa, né? Mas não é porque eu sou formada nessa área que vocês também não têm algo a me ensinar. Tem muito. E eu tenho aprendido muito no nosso dia a dia. Principalmente porque um ser humano não vive só. Ele precisa do outro. Então, se eu preciso do meu próximo, então ele tem muito que contribuir para a minha vida. Tem muito que ensinar. E esse aprendizado é um aprendizado mútuo.
O que quer dizer isso? De ambas as partes. Eu ensino o que vocês não sabem e vocês ensinam para mim algumas de suas experiências de vida. Não é mesmo? Não é mesmo isso? Pois bem, aí nós temos a palavra construir. Bom, nesse período de pandemia, nós temos construído novos conceitos em nossas vidas. Temos construído novos hábitos em nossas vidas. Quem no mundo imaginou que fôssemos passar por isso? Eu me lembro que quando a nossa diretora nos dispensou naquele último dia de aula, que foi no dia 17 de março, ela nos mandou para casa, nos disse que não estávamos de férias para estar nas ruas, lembram? E que daqui a 15 dias a um mês estaríamos de volta. E que vocês saberiam através de anúncios. Ia passar um carro anunciando a volta das aulas. Todo mundo achou que seria de 15 a um mês. 15 dias a um mês. Lê do engano, né? Vamos completar 5 meses fora da sala de aula. E para isso, para nos mantermos saudáveis, é preciso construirmos novos hábitos, novos costumes. Quem é que se sente seguro hoje, por exemplo, de sair à rua sem uma máscara? Ninguém quer adoecer. Ninguém quer transmitir para nossas famílias essa doença, que muitas vezes levam as pessoas a óbito, não é isso? Então, para isso, a gente teve que se acostumar a viver de máscara. Não dentro de casa, mas assim que a gente coloca o pezinho na rua, a gente tem que colocar nossa máscara. E, pelo visto, teremos que nos acostumar por um bom tempo ainda até sair a vacina, não é isso? Então, nós tivemos que construir novos pensamentos. Nessa pandemia, a gente vê muito a solidariedade das pessoas. Não aqui, que as pessoas aqui não estão carecendo de comida, nem de roupa, né? Todos continuam com seus empregos nas irrigações, nos mercados, mas por aí afora, nas grandes capitais, as pessoas, muitas das pessoas foram demitidas, estão desempregadas. Vocês sabem que o governo federal está dando uma ajuda nesse auxílio emergencial. As pessoas estão ganhando esse auxílio emergencial. Para que muitos estão comprando móveis, televisões, objetos que tinham vontade e não tinham dinheiro, mas lá fora as pessoas estão se sustentando com esse auxílio emergencial. Então, foi uma construção assim, aos poucos, de muitas coisas em nossas vidas. De mudança de pensamento, mudança de hábitos, mudança de costumes. Além da máscara, vocês sabem que a gente tem que estar lavando as mãos regularmente, colocando o álcool com gel, né? Tudo isso. E aí tivemos que nos acostumar também a não nos reunirmos. Se houver uma reunião, tem que ser muitas pessoas
distante uma das outras, né? Como a gente tem visto nos velórios ultimamente que tem tido aqui na nossa comunidade. Muito espaço e, de preferência, um ambiente bem arejado. Então, veja quantas coisas a gente teve que construir nessa pandemia. Eu aposto que quando eu falei em construção, muitos lembraram de construção de casa, de depósitos, né? De estrada, de pontes, mas não. Essa construção é uma construção interna que a gente teve que fazer em nossas vidas. Interna e externa, por causa da máscara e das nossas mudanças de hábitos. Não é isso? Aí nós temos a palavra destruir. A destruição. Como nós estamos em época de pandemia, não há palavra que não esteja sendo usada com mais frequência do que a pandemia, né? Nesses últimos dias. Essa destruição, a pandemia veio nos mostrar que nós precisamos destruir velhos hábitos. Como assim, professora? Por exemplo, o preconceito, né? Nós precisamos destruir isso dentro de nós, porque essa pandemia veio nivelar todos a um nível só. Hoje, quem tem dinheiro, quem é rico, muito rico, que aqui nós não temos, né? Essas pessoas riquíssimas, elas estão sujeitas a essa doença. Muitas vezes até morrem. O pobre também está sujeito ao Covid e muitas vezes morre. Então, os hospitais se equiparam para receber o ser humano, não importa se rico, se pobre, se ele era bom, se ele é ruim, se ele é alegre, se ele é triste. Independente do que seja o ser humano, os hospitais públicos se equiparam para receber todo mundo por igual. Então, eu vejo aí uma destruição de certos conceitos. Ah, não, você é pobre, vai para ali. Ah, você é rico, vai para ali. Não, não existiu isso. Todos somos iguais, no mesmo nível. Embora já fôssemos antes, mas muitos não viam. Vocês conhecem alguém que se acha mais importante do que você? Se acha bem melhor do que você? Eu conheço. Não sabemos que somos todos iguais. Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Quando morrermos, iremos para o mesmo lugarzinho lá no cemitério. Mas mesmo assim, algumas pessoas acham que são melhores que as outras. Infelizmente, é o ser humano. Aí nós temos a palavra enganar. Palavra forte, né? Quem gosta de ser enganado? Alguém gosta? Porque eu não gosto. Então, se eu não gosto de enganar as pessoas, logicamente eu não gosto de ser enganada. Eu acho uma atitude mesquinha. Não faz bem
para o outro, você enganar o outro. Então, o que não faz bem para o outro, nós não queremos para nós. Não é verdade? Mascarar. Lembra o quê? Mascarar, lembra? Máscara. É o que a gente tem tido muito nesses últimos meses. Uma máscara. Mas essa máscara é uma máscara de proteção para a nossa saúde. Mas existem pessoas que usam uma máscara, sem ser essa que a gente coloca. Como assim, Pró? Tem pessoas que, a depender da situação, agem de uma determinada forma para mascarar algo que ela não veja que seja verdade em você. Por exemplo, eu não sou boazinha. Aí eu vou agir com aquela pessoa que não me conhece como se eu fosse um anjinho. Ali não sou eu, a minha pessoa de costume, de todos os dias. Não sou. Eu estou usando uma máscara. Eu não estou mostrando quem verdadeiramente eu sou. Não é? E não tem coisa melhor do que a gente ser o que a gente realmente é. Pelo menos a gente não está usando uma máscara para enganar ninguém. Não é verdade? A palavra divertir. Aí a gente já lembra de coisas boas, de relaxamento, de diversão. E divertir só faz bem à nossa alma. Por exemplo, uma boa leitura nos diverte. Uma saída com os amigos nos diverte. Viajar é divertido. Assistir algo que você goste na televisão é divertido. Então, tem várias formas de você se divertir. Eu me divirto muito com música, eu gosto muito de música. Amo a música. Eu não sei ficar em minha casa, a não ser que eu esteja estudando, dormindo, sem uma música, né? Porque a música ela faz companhia, principalmente quem mora só. E eu gosto muito de música. Então tem várias formas da gente se divertir. Como tem? Cabe cada um fazer o que lhe agrada, não é verdade? Tem a palavra separar. Bom, nesse momento de pandemia, estamos separados de nossos familiares. Eu que tenho um familiar fora, a gente não está podendo ir lá, vê-lo, abraçá-lo, né? Porque temos que manter esse afastamento por conta da nossa saúde e da saúde dos nossos familiares. Até porque, por enquanto, não está tendo transporte, por exemplo, para Salvador não está tendo transporte. Há quase 5 meses que houve uma parada aí nos transportes intermunicipais, que é ninguém de Salvador se vier de carro próprio, e daqui para lá também não está tendo ônibus. Salvador, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa parada ainda não voltou, né? Estamos esperando em Deus que breve possamos voltar. Então, esse é um momento de separação para o bem de todos, né? Nessa pandemia. Reunir. Outro dia nós tivemos a reunião aí, né, em nossa escola. Mas a Proqueza colocou assim no pátio, que onde é bastante arejado.
colocou os bancos de uma forma que sentasse só duas pessoas, uma na ponta, outra em outra, né? Para que tivéssemos esta reunião justamente para tratar dessas aulas remotas, que são essas aulas agora através de vídeo, né? Que vocês estão tendo desde a semana passada, para que tenham um acompanhamento, certo? E temos as palavras suaves, são aquelas palavras que nos acalmam, que nos fazem bem, nos colocam para cima, né? Nos animam. E tem as palavras ríspidas, que são aquelas que quando estamos com raiva, a gente nem pensa, né, no que vai falar e joga de repente, sem medir as consequências, e sempre tem uma consequência, né? Pois bem, lá adiante tem essa outra reflexão. Palavras têm dono? O que é que vocês acham? Se a gente pensar um pouquinho, a gente encontra logo a resposta. Não, as palavras não têm dono. Já pensou como o mundo seria se as palavras tivessem dono? A gente não tinha liberdade de pronunciá-las. Tinha que pedir permissão para o dono para você pronunciar. Seria chato, porque nem sempre o dono ia estar por perto. Então, você ia ter que limitar o seu vocabulário, porque aquela tal palavra não fazia parte do seu vocabulário, não era sua. Para outra pessoa também ia sentir essa dificuldade, com certeza. Graças a Deus, as palavras não têm dono, certo? Mas precisamos sabê-las, usá-las adequadamente. Aí a outra indagação é: são livres? São livres. Mas você não vai sair por aí, nem eu, falando o que der na nossa mente, né? Qualquer coisa, agredindo as pessoas, xingando as pessoas. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter cuidado do que a gente fala, muito cuidado. Eu mesma tenho que pensar 10 vezes antes de falar, porque eu sou muito explosiva. Mas a vida é um eterno aprendizado. Tem as palavras fáceis. Como assim, Pro? As palavras do nosso dia a dia, que a gente usa sempre e que por preguiça vocês falam de qualquer jeito, lembram? Com aquela questão de nós vai, a Pro sabe que vocês sabem que não é nós vai, e sim nós vamos. Mas, por alguma razão, preguiça, costume, tem uns que me falam que tem vergonha de falar correto. Veja só. Não deveria ser o contrário? E a Pro está sempre corrigindo vocês dentro da sala de aula, porque o meu papel é esse. Fazer com que vocês falem bem e escrevam melhor. Porque não vão me dizer que vocês falam nós foi e escreve nós fomos. Isso não acontece. É um perto do outro. Se eu falo correto, eu escrevo correto. Se eu falo incorreto, eu escrevo também do jeitinho que eu falo. É por isso que a Pro pega um pouquinho aí no pé de vocês.
para que vocês sigam o caminho de vocês com algum aprendizado, não é verdade? Ainda mais que a fala é o que a gente mais usa para se comunicar. Em qualquer situação a gente usa a nossa fala, né? A gente não é mais bebê para estar chorando sem dizer o que é, para a mãe ter que adivinhar o que é. A gente já fala e fala muito bem, então a gente tem que se expressar bem. Há palavras difíceis, tem aquelas palavras grandes, esternocleidomastoide, olha o tamanho dessa palavra, anticonstitucionalissimamente enorme, otorrinolaringologista, e por aí vai, paralelepípedo. E essas palavras mais difíceis a gente tem que falar mais devagar para a gente não tropeçar nessas palavras. Mas tem aquelas fáceis, né? Do nosso dia a dia, como a Pró já falou. Bom, tem as palavras que nos condenam. Como assim, Pró, nos condenam? Geralmente usadas em julgamento, né? Em tribunais. Este réu está condenado a tantos anos de prisão. Não é uma palavra que condena? É, está condenando a pessoa a tantos anos de prisão. Mas tem aquelas palavras que absolvem, né? Que as pessoas ficam livres do seu crime, quando essas pessoas eles cumprem sua pena direitinho. Vai chegar um dia que ele vai receber a sentença de que estão livres para fazerem o que querem de suas vidas, certo? Então, meus amados, esse foi o nosso primeiro texto. Espero que vocês tenham gostado. E a atividade eu vou deixar num áudio para vocês, tá certo? Uma boa semana para vocês, que Deus os abençoe, os protejam, que Ele nos dê a permissão de estarmos aqui a semana que vem, tá certo? Um grande abraço.